animais de estimação podem ser úteis na recuperação de pacientes internados. O deputado Luiz Martins, convidado do Alerj Entrevista de hoje, apresentou um projeto para garantir esse contato. Também é dele a proposta que protege os animais domésticos e silvestres do transporte em condições degradantes. Deputado, muito obrigada pela sua participação no Alerj Entrevista. Vamos começar falando sobre essa ligação extraordinária, né, entre os seres humanos e os animais. Já está provado, existem estudos que mostram que esse contato do animal de estimação com uma pessoa que está doente favorece a recuperação dessas pessoas, né? Com certeza. Eu, fora do ar, estava falando para ela que eu, numa viagem que fiz, eu tenho um cachorrinho Yorkshire e na Espanha, minha esposa foi brincar com a moça, uma senhora, né, que estava com um cachorrinho. E ela nos explicou que foi uma receita dada pelo médico, que ela estava em depressão, sozinha, obriga essa pessoa a caminhar ao convívio com seres humanos, porque sai do seu apartamento no convívio. E existem vários estudos, por isso que a gente apresentou esse projeto de lei, que diz, né, que até a questão do animal, o convívio, diminui a pressão arterial. Você, no nível de satisfação, libera endorfina, que dá uma satisfação maior. Então, mais do que nunca, você está num leito hospitalar, né? Que todos nós sabemos como é que é impessoal, é frio, aquele ambiente ali de doença. Já tem uma tendência de deprimir a pessoa, né? Poxa, é muito ruim. Se você puder acessar com o seu animal de estimação, e estudos americanos comprovam que há uma melhora. Existem hospitais, a gente está cansado hoje de ver matérias na televisão, nos jornais, dizendo que tem alguns hospitais que permitem a entrada de pessoas portando seu animal de estimação. Claro que o projeto de lei tem uma opção de observações, né? A gente não está aqui liberando para todos os animais, tem que mostrar se tem vacina, está em dia, tem que ter avaliação dos médicos, do diretor do hospital, para que possam entrar esses animais. Claro que nós tivemos todos os cuidados, né, que não é qualquer coisa, para permitir o avanço do contato daquele paciente, daquele interno ali com os animais. Isso a gente precisa falar, porque hoje ainda são raros os hospitais que permitem esse contato. Então o projeto é para garantir que tanto hospitais públicos quanto particulares liberem essa entrada dos animais, mas mediante, como o senhor falou, alguns critérios, algumas regras que são rígidas também, até para garantir a saúde dos outros pacientes que estão internados. Com certeza. Então, a gente teve, se você ver o projeto de lei, tem vários artigos que a gente, como eu falei inicialmente, a questão da vacinação, o critério do médico, do diretor, a gente está... Até os setores, né, onde esses animais podem entrar ou não, entrar, né? Na farmácia. Aí na UTI, claro que não, né? Determinados setores que tem que ter aquele diferenciamento, a gente põe na lei, né? No projeto de lei que vai se tornar lei, algumas observações que não podem adentrar em determinados. E muito a critério, claro, que a gente está subordinando a lei ao diretor e ao médico do local, né? Eu tenho aqui os locais que são restritos, locais de isolamento, quimioterapia, transplante, assistência com pacientes que tiveram queimaduras graves, central de material e esterilização, UTI, como o senhor falou, né? Áreas de preparo de medicamento e áreas de manipulação e preparação de alimentos. Esses locais, né? Para quem está assistindo, vê que tem algumas dificuldades no convívio. Mas existe, por exemplo, alguns animais, e por isso que a gente buscou esse projeto de lei, né? Existem fora do país isso, e São Paulo já tem um contato que eu falei com você do Albert Einstein, que permite a entrada de alguns animais. Então, você que tem um animal sabe da importância desse projeto de lei, desse convívio na recuperação. E na questão dos doentes terminais, né, que geralmente estão lá abandonados à própria sorte, né, a gente poderá, num período, convívio com essas pessoas na questão da doença terminal, né? Porque geralmente são pessoas, hoje são poucas clínicas que permitem esse abandono. Então, até no momento final da sua vida, ali no momento final, o convívio com o animal. E quem tem um animal, quem está nos assistindo, sabe a importância disso. Então, ali a gente, no projeto de lei, permite um período maior de convivência. Por exemplo, o senhor falou sobre doentes terminais, um paciente terminal de câncer, por exemplo, ele não vai fazer um tratamento de quimioterapia
e ter o animal nesse local. Mas ele pode ir no jardim do hospital, numa área comum, ter esse contato. E você mesmo falou que nós vimos uma matéria do pônei, né, na recuperação de pessoas portadoras de deficiência, como no Hospital da Lagoa. A gente deveria até saber como é que está esse projeto, né? Porque todos os estudos nos mostram que as pessoas melhoram muito. E quanto mais rápido, né, a gente der condições, não só na questão da medicina, e condições das pessoas saírem do hospital, isso beneficiando, claro que a gente tem que buscar a rápida retirada, porque a gente acaba economizando no hospital público despesa de medicamento, e animal só quem convive, quem aprendeu a gostar, sabe o bem que faz. Menos tempo de internação é melhor para o paciente e é melhor para o Estado também, né? E a gente fala, e aí teve um programa num determinado lugar que a pessoa levou aqui um coelho e demonstrou na análise da pesquisa a importância com aquelas criançazinhas do convívio com o coelho, né? Com esses bichinhos menores, né? E todo esse equipamento que vai ter critério dentro do hospital, como é que ele vai adentrar, se com coleira, focinheira, se for animal, ou dentro de uma caixa, um recipiente apropriado para o animal. E até ser levado por alguém da família ou um amigo que já tenha contato com esse animal, que conheça os hábitos, né, que possa agir num eventual descontrole desse animal ou que saiba exatamente como ele se comporta. Com certeza. Então a gente pensou nisso tudo e cada hora que a gente fica conversando sobre esse projeto, e a TV Alerj que buscou isso, né? Eu estou vendo o Hospital do Câncer, já teve algumas matérias, as pessoas entrando lá com determinados animais, os cães, junto com aqueles médicos que se vestem de palhaço, que demonstrou que isso recupera mais rápido. Então, todos nós estamos dando instrumentos, né? Esse é o nosso papel como deputado, como parlamentar, dar instrumento para ajudar as pessoas, né? Na convivência, claro, que a lei dá um ordenamento nessa visita. A gente quer liberar, mas respeitando toda a questão da medicina e do convívio com outros que estão dentro do hospital. É bacana essa questão do estado de espírito do paciente ser tão importante nessa recuperação, às vezes até na cura ou na ajuda para esse tratamento evoluir. O senhor falou sobre as crianças com os palhaços que visitam, e isso é muito marcante tanto com as crianças internadas quanto com os pacientes idosos, né? Com certeza, né? A gente tá caminhando para lá, pelo menos os idosos ficam mais fragilizados, né? Como se diz, as pessoas idosas voltam a ser criança, né? Muitas vezes a família até não dá o suporte necessário. Não dá o suporte, a vida hoje é diferente, né? A vida atribulada de todo mundo, uma correria, um trânsito problemático, às vezes mora-se longe e não tem como estar visitando ou convivendo no dia a dia, né? Então a gente sabe que o carinho, né, quando qualquer um, ou palhaço ou animal, é importante na recuperação e no convívio. Então por isso que hoje os médicos estão receitando muito e a gente viu no país, né, no estado do Rio de Janeiro, esse mercado de pet avançar. Eu acho que na economia é a única atividade hoje que está com um crescimento enorme na economia do país. Então um mercado novo, as pessoas passaram a aprender o convívio com um animal de estimação. Deputado, outro projeto do senhor que está tramitando aqui na casa diz respeito à proteção dos animais. E aí não só os animais domésticos, mas também os animais silvestres. A gente também vê uma série de notícias tratando muitas vezes da morte de animais durante o transporte entre um local e outro. Muitas vezes isso é ilegal, é irregular. E esse projeto do senhor proíbe o transporte dos animais nos bagageiros de ônibus, né? Porque a gente vê, se você for na rodoviária ou via, e em função da própria questão nossa, da relação com o eleitor, ou através da defesa do consumidor, vários tipos de reclamações, né? Você botar um animal, ou qualquer um bicho, um passarinho, qualquer coisa, dentro daquele bagageiro, é um crime, né? A lei disciplina isso. A empresa tem que disponibilizar um local que tenha condições, um local adequado, com ventilação, com tudo, porque, como a gente disse, a gente quer que os animais, nós sejamos bem tratados, também queremos que os animais sejam bem tratados, tendo em vista que ele nos ajuda na nossa recuperação física e mental.
Então é importante as empresas respeitarem isso, destinando um local apropriado, ventilado, com todo o espaço de segurança, não deixar soltas as caixas, né? Porque você se vai no bagageiro junto com as outras malas comuns, ele não tem controle nenhum, né? Pode ficar então, sacudindo é uma maldade ali, né? E independente disso, quem tem um animal não está se preocupando se tem uma taxa extra, tudo bem. A gente quer que sejam bem tratados no transporte daquele animalzinho que todos nós queremos bem, principalmente o seu dono. Então, a gente está disciplinando e proibindo o transporte em bagageiro de ônibus. E aí, quando a gente fica conversando aqui com você, cada hora vem uma imagem. Hoje já se liberou, eu vejo, você vai nos shoppings hoje, né? Vários com os cachorros circulando dentro do shopping. Alguns restaurantes autorizam. Você vê nos aviões, antigamente era só junto com as malas, né, em local apropriado, com ventilação. Hoje você, dependendo do tamanho do animal, vai até em cima. Vai até em cima com o próprio dono. Então, é isso que a gente está buscando. Não é porque o transporte de ônibus é mais barato que a gente vai desrespeitar o usuário, o passageiro e principalmente o animal. Essa lei é para dar realmente defesa dos animais no seu transporte e uma tranquilidade do seu dono que está ali, não quer ver seu bicho maltratado. O senhor falou sobre a questão do transporte aéreo de animais e a questão do custo. O dono do animal, ele pode arcar com uma taxa quando é necessário. No caso dos aviões, a maioria das pessoas, quando o animal tem que ir no bagageiro, paga essa taxa, né, para poder transportar o animal. Mas isso é uma medida de segurança para ele, né? Para que ele chegue sadio no final da viagem, porque as condições às vezes são adversas. Né? Com certeza. Então, e que eu falei inicialmente, as pessoas não estão preocupadas. Claro que não são valores absurdos, é uma taxa compatível com o espaço que o animal ocupa, né? Com toda a coisa. Então, mas é isso, a população reconheceu, né? O bem que o animal faz e cada um tentando proteger. E o nosso papel é tentar fazer uma legislação que proteja os animais e não só a gente parar de falar que é importante, mas dar instrumentos a essas pessoas para que possamos realmente dar dignidade no transporte dos animais e uma tranquilidade para o seu dono. E alguns animais são tão frágeis, né? Essa questão dos animais silvestres, por exemplo, aves, às vezes tartarugas, é verdade. A gente vê que esses animais muitas vezes não resistem a chegar ao final da viagem. Um cão, por exemplo, é um animal mais resistente. Apesar de sofrer raça, também, né? Pois apesar de sofrer também, né? De repente com calor excessivo ou frio excessivo, essa falta de ventilação que o senhor falou. Mas para uma ave, por exemplo, é muito complicado, né? Viajar num bagageiro de ônibus. Não, e chega incomodado, às vezes. Você pode perder o seu animal por questões de estresse, né? De repente o animal entra no estresse dependendo da área. É que nem um ser humano, a gente fica às vezes estressado em determinado... Se você entrar num local sem ventilação... Confinado, né? É muito ruim, né? O animal passa por esses mesmos problemas. Há muitos anos atrás que a gente não imaginava. Hoje o animal... E tinha antigamente, só que a gente não tinha instrumento de verificar se tinha bronquite ou se não tinha, se tinha problema cardíaco ou não, porque a gente não tinha instrumento. Hoje tudo isso demonstra até quase as mesmas doenças do ser humano você tem nos animais. Então a gente precisa dar uma preservação deles e quem tem claustrofobia sabe que às vezes, não sei se o animal tem, mas a gente fica muito acuado. Você põe um passarinho ou em determinado local sem a ventilação, você vê um animal muito estressado. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta no próximo bloco falando um pouco sobre as ações da defesa do consumidor da Alerj. Não saia daí, a gente volta já já.